Minha pátria para Cristo, eis a minha petição. Minha pátria tão querida, eu te dei meu coração. Lar prezado, lar formoso, é por ti o meu amor. Que o meu Deus de excelsa graça te dispense seu favor. E o coro no cantor cristão do hino 439 diz: salve Deus a minha pátria varonil. O coro: salve Deus a minha terra, essa terra do Brasil. Amém? É um clamor este hino pela nação brasileira. Mas para o Senhor salvar a nação brasileira e atender o que este hino está pedindo e a sociedade precisa, é necessário que haja evangelização. É necessário que o povo que se chama povo do Senhor, povo santo, pregue o evangelho, viva o evangelho, não se envergonhe do nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, porque foi Ele que morreu na cruz do Calvário, somente Ele pode libertar esse público brasileiro e salvar esta nação. Aqueles ditados, aqueles slogans, o Brasil é de Cristo, o Brasil é de Jesus, a cidade é de Jesus, são slogan, não é verdade. Isso não é verdade. Isso é falso. É necessário que nos templos, aonde o povo santo se reúne, que é chamado de Igreja de Cristo, ore com respeito, com verdade, não oração para ganhar dinheiro, esse frenesi das orações para ganhar dinheiro, mas orações para salvar almas. Não precisa ir para o monte, no templo, no quarto, no templo, no quarto. Se as orações forem legítimas, verdadeiras, o Senhor atende. Salve Deus, ó minha pátria, essa pátria varonil. Salve Deus a minha terra, essa terra do Brasil. Não é a terra do Brasil, mas a população do Brasil, o povo brasileiro, que precisa de Jesus Cristo. Jesus Cristo, Jesus Cristo. Fala-se pouco hoje de Jesus Cristo. Os temas, os assuntos, as mensagens que são mistas, elas estão elaboradas dentro de princípios milagrosos, textos dos milagres antigos que querem aplicar e aplicam no dia de hoje para seduzir a humanidade, porque isso dá lucro, dinheiro. Agora, a oração de joelho, a pregação verdadeira, legítima do Evangelho de Jesus Cristo, esta salva, liberta os pecadores, derruba as cadeias das trevas que prendem o coração humano, a mente humana, o comportamento humano e torna-os em nova criatura, novas criaturas. Queridos, eu louvo ao Senhor por esta hora esclarecedora que o Senhor me permite. Eu vivi a vida inteira do meu pastorado, nos meus anos de trabalho, por onde eu andei, cuidadosamente, levando palavras, mensagens esclarecedora. Nada de enrolada, nada de mensagem que ninguém entende nada, nada de assunto que o povo fica voando, não sabe para onde vai nem para onde vem, assunto que começa e não termina. Não. Sempre procurando elucidar, com a graça dada pelo Espírito Santo, sempre procurando esclarecer milesimamente para deixar os ouvintes bem esclarecidos. Tanto fazia
passagens do Antigo Testamento como passagens do Novo Testamento. Hoje, agora, nesse comunicado aqui breve de vídeo, eu vou ler uma passagem do Antigo Testamento. Eu gosto das passagens do Antigo Testamento, não para fazer chamarisco, não para fazer a isca para ganhar o dinheiro, não, para esclarecer verdades que nelas estão contidas, verdades que cada dia eu e a sociedade onde eu vivo precisa viver, a nação onde eu vivo precisa aprender e o mundo geral precisa tomar conhecimento das verdades da Escritura. E a responsabilidade desta comunicação para fazer o público entender está na mão, no coração, na mente e na boca do pastor, do pregador, do missionário, do evangelista, daquele que vai lá para frente e tem a liberdade de falar. E tem o direito de falar, não é verdade? Porque hoje nem depende de liberdade, depende de direito também, não é verdade? Então, aquele que tem direito de falar, os direitos de falar, comanda o templo, lá, pá, hoje templo tem dono, precisa ter cuidado. Então, esses precisam comunicar, porque eles serão cobrados pelo Senhor dos Senhores, o Deus vivo, que nos acompanha de manhã, de tarde e de noite. E Ele sabe o que fazemos, por que fazemos e a razão objetivando aquilo que fazemos. Assim, minha pátria para Cristo, a minha oração é a oração de milhares de brasileiros. A minha pátria não é de Jesus, a minha pátria está entregue às trevas, cada dia mais mergulhando nas trevas. Isso é verdade. Agora, para ganhá-la, para libertá-la, precisa a palavra legítima, a pregação legítima, cheia de amor, cheia de sabedoria, com o coração voltado para o pecador, para libertar o pecador, para quebrar as cadeias das trevas, com aquele sangue derramado na cruz do Calvário, com a palavra viva, bem explicada, bem explanada, sem desejar ganhar dinheiro. Quando a gente prega seriamente, o povo paga para a gente o que a gente merece. Então isso é bom. Paga porque a gente precisa comprar o pão, o bolo e tudo mais que temos necessidade. Mas a pregação do Evangelho nós vamos ganhar na glória do Senhor dos Senhores. É o Pai Celeste quem dará a glória eterna, cheia de maravilhas, porque ganhamos almas para o seu reino e para a sua glória. Aleluia! Agora diga aleluia, diga amém. Aleluia não é uma fantasia para impressionar. Aleluia tem um momento certo. É uma palavra de gratidão numa expressão de louvor. Aleluia, Senhor, pela a alma que se libertou. Aleluia, Senhor, pela aquela vida que se entregou a Jesus Cristo. Aleluia, Senhor, por aquele ou aquela que subiu ao batistério para confirmar sua decisão, sendo batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, por qualquer obreiro, qualquer denominação. Tá bom? Não tem tanque selado. Onde for batizado, no rio, na denominação que ele for batizado, toda a glória ao Senhor. Mas, queridos, eu vou apresentar a vocês a minha passagem desta noite. É simples, é uma passagem que já falei, ela é bem conhecida e maravilhosa. Livro do Sábio. Vocês já sabem qual é, Provérbios, né? O livro do sábio Salomão. Então, todos sabem que é Provérbios. Primeiro capítulo, Provérbios, primeiro capítulo. O versículo de 7 até o 9. 7 ao 9. É simples, eu já li em outra ocasião. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a instrução. Insensato é aquele ignorante. Insensato é aquele que não quer negócio com os conhecimentos sagrados, divino, da palavra divina.
Insensato é aquele que na linguagem lá pernambucana chama de burro. Ah, você é burro mesmo. Tem prazer de ser burro. A linguagem pernambucana é assim, já vai chutando na trave. Você é burro e está acabado, né? Linguagem pernambucana, apenas para ilustrar. Então ele despreza a sabedoria, ele despreza a instrução. Isso é rugidez, né? Realmente é uma burrice, né? Um pouquinho de burrice. Então é o sujeito que não quer nada, vale tudo. Filho meu, diz o versículo 8, ouve a instrução de teu pai. Olhe, primeiro, a palavra está mencionando aqui que os filhos devem ouvir os pais desde a infância. Não é depois que estão careca, não é depois que estão de cabelo branco, não é depois que forma família e se sente mandão, manda-chuva e sai chutando tudo pela frente. Não. Desde a infância, desde a adolescência, desde a juventude. Olhe, na infância, na adolescência, na juventude, obedecer, ser atencioso ao pai. Isso é prioridade, primordial. Como os filhos hoje não querem saber do que dizem os pais. Já há muito tempo que se vê esse quadro desairoso na nação brasileira. Filho não quer saber o que o pai pensa. Com raridade, muitos querem. Com raridade, muitos ouvem, aceitam. Não é verdade? Mas na maioria, não. A maioria não quer saber. Só quer saber o que a televisão diz, quer saber lá o que as notícias do iê, lá da Jovem Guarda, não sei da onde. Jovem Guarda não existe. Eu digo assim, ilustrativamente, dos festivais modernos, não é verdade? Então não quer ouvir pai e mãe, mas tem que ouvir. Filho meu, ouve a instrução de teu pai. Quero adiantar vocês, meus queridos, com respeito a todos que estarão me ouvindo, que estarão me assistindo, que estarão dando atenção ao que digo. Eu fui obediente a meu pai. Sou grato ao Pai Celestial por essa honra que me concedeu, essa graça que me concedeu. Eu me criei, já falei para vocês em outro vídeo, que eu me criei aos pés da mamãe e do papai. Papai ficava o dia inteiro trabalhando, chegava de noite cansado. E quando eu era adolescente, eu descia as ladeiras no Recife, dos bairros de Recife, correndo para encontrar meu pai, que vinha de bicicleta, cansadinho do trabalho, trazendo a sacola com batata doce, às vezes inhame, às vezes fruta-pão pesado, aquela bola pesada, e às vezes o pão, quando o dinheiro dava para comprar o pão. Eu ia correndo, mãe dizia, Didi, vai lá encontrar teu pai para ajudar ele a subir a ladeira, porque para chegar na nossa casa tinha que subir ladeira. Então eu ia lá ajudar. Eu era adolescente. Como eu amava fazer isso. Eu ia correndo, ficava no pé da ladeira esperando o meu pai parar a bicicleta, me dar os pacotes, para que eu subisse com os pacotes. E ele subia a ladeira, empurrando a bicicleta, empurrando a bicicleta. Isso era uma tarefa abençoada que eu desenvolvi na minha vida. Lembro com gratidão, com gozo na alma. Que maravilha, que tempo maravilhoso acompanhar o meu pai, ouvir o meu pai, ver meu pai trocar de roupa, ver meu pai se preparar para trabalhar, chegar do trabalho, ver meu pai conversando com a mamãe, ver meu pai na mesa cantando com a gente, aquelas cantigas que ele mesmo fazia, várias cantigas que no passado ele mesmo fazia. Meu pai era medonho, alegre, feliz. Quando tinha sol na mesa, porque lá não tinha parede, a cozinha não tinha parede, o sol batia na mesa. Aí meu pai, muito inteligente, muito sabido, para divertir os filhos, ele dizia, olha, eu vou fazer uma música, quer ver? Vou fazer, agora, vamos lá. Tem sol na mesa, tem. Tem sol na mesa, pode fazer mar alguém. Aí ele que cantava, aí a molecada toda cantava, os filhos, a mãe caía na risada. Meu pai, que pai maravilhoso era o meu. Estou feliz em falar dele, em contar sobre ele. Sol na mesa, ele dizia, eu fazia uma música, era o sol que estava na mesa, o sol divino, o sol do Senhor. Meu pai falou a vida inteira para os filhos que tudo que ele trabalhava, tudo que ele ganhava,
Tudo que ele trazia para casa era providência divina, era providência de Deus, era Deus que abençoou. Meu pai foi um camelô. Sabe o que é camelô? Sabe, eu sei que você sabe. Camelô é aquele homem simples que fica pela rua vendendo bugiganga, vendendo copo, vendendo toalha, vendendo aventais, vendendo santinho, vendendo um bocado de bugiganga, xícara, pratos. Meu pai viveu essa simplicidade de vida, mas nunca deixou faltar o pãozinho para nós, o inhame, a batata doce, nunca deixou faltar o feijão para nossa mesa de 12 filhos. Era 13. O pai dele, que era meu avô, pegou a primeira, chamava-se Nirinha. O meu avô, pai do meu pai, pegou ela para criar, desde o início, desde a infância. E meu pai ficou com os demais que foram nascendo, cada ano um, cada ano um. 12, uma seleção. Já falei isso em outros vídeos, uma seleção. Quem ajudou meu pai? O Deus vivo e glorioso. Meu pai nunca negou essa realidade, nunca ocultou, nunca teve vergonha de dizer na mesa, dizer para os filhos, dizer para a família. Toda semana o Senhor providenciou. Foi Deus que me deu, foi Deus que me abençoou, foi Deus que me deu o dinheiro, foi Deus que me abençoou no trabalho, na rua. A rua, você sabe, tem um dia de frio, tem um dia de ventania, tem um dia de chuva, tem um dia de sol estatalando que seca tudo. Meu pai viveu toda essa experiência nas ruas do grande Recife e do famoso Recife, trabalhando como camelô para sustentar 12 almas que Jesus deu direito a ele e a dona Wanda, mamãe, de ter. Então meu pai foi um homem precioso. Eu amava meu pai me amava, amava os filhos. Meu pai era um homem alegre, festivo, fazia festa para os filhos, comprava bala para os filhos, comprava chocolate para os filhos, comprava roupinha para os filhos, comprava meia e sapato para os filhos. Que pai maravilhoso foi aquele que Deus me deu. Eu louvo com gratidão pelo meu pai. Nunca esqueci nada do que viveu meu pai, do que fez meu pai e como se comportou meu pai com a minha mãe em família. Nunca esqueci. O Senhor da glória, o Espírito Santo, me iluminou com tudo que eu vivi na companhia do meu pai, com tudo que eu vi através da vida do meu pai e da minha mãe, e me inspirou para escrever este livro. Olha aqui, esse aqui é o livro exclusivo, fala do meu pai. Esse livro eu escrevi em homenagem ao meu pai. Agora, meu pai não está mais no Recife, meu pai está na glória. Ele aceitou Jesus, ele está na glória. Ele se converteu, entregou a vida para Jesus. Ele está na glória, me aguardando. Mas eu fiz esse livro em homenagem à grandeza do coração daquele camelô chamado José Ferreira. O nome dele era José Ferreira da Silva, mas ele gostava de ser chamado Zé Ferreira, porque o Zé Ferreira, quem colocou foi os amigos, a amizade que gostava dele, a amizade que tinha muito prazer na vida com ele. Então chamava ele Zé Ferreira, ô Zé Ferreira, ô Zé Ferreira. E eu, como trabalhei com meu pai e fui também camelô na companhia do meu pai, eu ouvia que os amigos da rua, de todo lugar, amavam meu pai. Tratava meu pai com muito carinho, desvelo. Ô Zé Ferreira, lá vem o Zé Ferreira, chegou ele, papapá. Zé Ferreira. Então está aqui, José Ferreira da Silva. Esse livro dedicado às lembranças da vida que vivi com meu pai, a minha família. Eu já fiz sobre a minha mãe, não é? Já fiz sobre a minha mãe, não é verdade? Do jeito da minha mãe. Aquele livro que eu já apresentei em outro vídeo, Do Jeito da Minha Mãe, é em homenagem à minha mãe. A minha mãe foi uma peça de arte. Outro dia eu falo só sobre ela. Mas o meu pai foi um homem brilhante, um camelô brilhante. 12 filhos como camelô sustentou
para a glória do Senhor. E ele não se acanhava, nunca se envergonhou. Ele dizia: é Deus que dá o nosso pão, é Deus que abençoa o que eu faço. Meu pai saía de bicicleta toda madrugada para trabalhar, passava o dia no sol, se tivesse chuva seria na chuva. Como camelô para sustentar a sua família, 12 filhos. 12 abençoados filhos. Sustentou com honra, deu para os filhos estudo, roupa, carinho, atenção, comprou o que os filhos pediu e ainda comprava sapato, meia, até que os filhos chegaram à idade de poder trabalhar também. Nunca negou nada, um pai bondoso, comprava bala, jogava para cima para a gente pegar, fazia aquela festa de pai, comprava chocolate, comprava tudo que a gente gostava ele comprava, fazia as festinhas de família dentro de casa, trazendo chocolate para alegrar seus 12 filhos. Era uma festa, todo mundo caía na risada, a gritaria dentro de casa. Ei, todo mundo gritava para pegar bala. E ele gritava: quem quer chocolate Veiga pulverizado? Aí a meninada, todos os filhos e a mãe gritavam: ei, todo mundo gritando. Ninguém sabia o que era. Lá dentro de casa era a maior festa, produzida pelo coração do meu pai, pela inteligência do meu pai, José Ferreira. José Ferreira. Mas qual era o segredo do José Ferreira? Camelô. Comprar chocolate, comprar tanta coisa para os filhos, roupa, a escola, os problemas, o material escolar, sustentar e tal. Deixava um dinheirinho para a mamãe para comprar o pão da manhã, a verdura. Qual era o segredo do meu pai? Era o Deus vivo que ele confessava. Ele dizia: é Deus que prepara, é o Senhor lá de cima que prepara, é o Deus que nos dá a força, a saúde e abençoa o que nós fazemos. O meu pai nunca negou isso. O meu pai falou para a família dele, os 12 filhos, a vida inteira, sobre a grandeza de Deus, o poder de Deus, a providência de Deus. Ele era um homem simples, ele não tinha muito estudo, mas ele sabia ler, escrever, lia jornais, ouvia o jornal no rádio, aqueles jornais antigos, e lia os jornais quando ele podia comprar. Quando ele não podia, ele ganhava. Meu pai, por ser bondoso, amoroso, ele tinha muitos amigos e ganhava muita coisa. Naquela época ele ganhava lata de leite, sabe aquelas latas de leite que distribuía para os pobres? Meu pai ganhava. Meu pai ganhava sacos de bolacha, que era distribuído para os pobres. Meu pai ganhava. Meu pai era pobre, meu pai era camelô. Agora era um homem sincero, honesto, puro, maravilhoso, divertia a família com suas qualidades humanas, cheia de sabedoria, dada pela divindade, o Deus que criou o céu e a terra. Olha lá. Agora eu escrevo sobre o meu pai. Leia, compre esse livro. Clube de Autores, compre esse livro, compre para ler. Você vai conhecer como viveu meu pai, como era a vida do meu pai, como foi a minha família, as qualidades que o Deus vivo deu ao coração do meu pai. Meu pai, na minha concepção hoje de adulto, ele foi um exemplo de trabalhador, um exemplo de homem, um exemplo de pai. Não estou dizendo isso porque foi meu pai, mas pelas qualidades que eu acompanhei na vida dele, desde a minha infância. E eu trabalhei com ele, fui camelô na rua com ele e fiz tudo que ele pediu e ele fez tudo que eu precisava. Meu pai, José Ferreira. Para a linguagem dos amigos era Zé Ferreira, Zé Ferreira, Zé Ferreira. Ele tinha muitos amigos, os amigos amavam ele. De vez em quando ele chegava lá com inhame e dizia: olha, meu amigo me deu. Outra vez ele trazia fígado de boi e dizia: olha, Wanda, minha mãe, Wanda, né? Olha, o amigo me deu. Que maravilha! O amigo sabia que ele tinha 12 filhos e dava lá um pedaço de fígado para ajudar na família. O amigo mandou lá umas batatas doces. Ele dizia: meu amigo me deu. O amigo sabia que ele tinha 12 filhos e o amigo mandava batata doce para os filhos dele. Meu pai, tudo ele apontava para cima e dizia: o Senhor, o Senhor, o Senhor. Deixou-me esse exemplo
assim como ele apontava para o céu, mostrando a grandeza divina e a providência divina, eu olhava para ele, para o comportamento dele, para as qualidades humanas dele, que hoje trago no meu coração, no meu peito, com gratidão, com alegria, com louvores ao Pai Celestial. Com louvores ao Pai Celestial. Queridos, José Ferreira, meu pai, esse livro em homenagem à vida preciosa, que ele cuidou de 12 filhos, eu era o sétimo. Sou grato a Deus por esse pai, louvo pelas lembranças maravilhosas do meu pai, glorifico. Aonde eu prego, por onde eu vou, eu levo o ensino valioso que recebi do meu pai. Glorifico ao Deus vivo que deu ao meu pai essa sabedoria, essa graça, essa ousadia de trabalho para cuidar da sua família, 12 filhos. É maravilhoso, né? Eu louvo ao Senhor, sou grato ao Senhor, eu oro pelos pais que estão aí afora nesse Brasil imenso, para que os pais possam aprender a serem bons para os filhos e para as mães, suas mulheres, as esposas, porque meu pai, depois de 12 filhos, ficou velhinho com a minha mãe, os 2 idosos junto. Nunca houve separação, prevaleceu o amor até o final da vida, quando Deus levou cada um para a sua glória, porque um dia o Senhor da Glória me permitiu pregar no Recife, e quem veio à frente entregando a vida para Cristo naquela noite, meu pai, minha mãe, abrir o coração para Jesus Cristo. Foi a honra que o Pai Celestial me concedeu de pregar um dia, uma noite, no Recife, e ver o meu pai se levantar e vir à frente levantando a mão, e a minha mãe, para entregar a vida para Jesus Cristo, porque naquela noite o Espírito me ungia, me dava sabedoria, e eu comunicava o Evangelho da cruz de Cristo, o Evangelho que Jesus derramou sangue pela humanidade, o Evangelho que salva, liberta todos os cidadãos do planeta, o Evangelho que podia salvar naquela noite meu pai e minha mãe, que estavam de olhos arregalados, olhando para esse filho. E hoje eu vivo de olho arregalado, lendo esse livro, lembrando do meu pai, glorificando a Jesus, agradecendo a Deus, agradecendo ao Senhor dos Senhores por salvar meu pai, salvar minha mãe, salvar minha família, abençoar meu pai e minha mãe, que cuidou dessa família de 12 filhos. É um time, né? Ele era o técnico, mamãe era a ajudadora, sacoleira. Louvado seja o Senhor pelos meus pais. Glória a Jesus. Por isso hoje eu posso cantar também com alegria para os outros pais serem salvos. Na verdade, minha pátria para Cristo, eis a minha petição. Para os pais, minha pátria tão querida, eu te dei meu coração. Lá prezado, lá formoso, é por ti o meu amor. Meu pai brasileiro viveu nessa pátria querida. Salve Deus a minha pátria varonil. Salve Deus a minha terra, essa terra do Brasil. Como o Senhor salvou meu pai, que o Senhor salve outros pais, outras mães por aí afora. Eu continuo pregando. Essa semana eu preguei na praça. Eu vou 2 vezes por semana, quando tem sol o dia inteiro, quando não chove, porque lá onde eu prego não tem teto, o teto é o céu. Quando chove eu não vou, quando está frio eu vou, mas quando chove eu não posso ir. Então quando não chove eu vou para a rua pregar. Essa semana eu estive pregando 2 vezes na rua, em praça pública. A próxima semana irei para a glória do Senhor Jesus. Queridos, compre o livro do Berivaldo Ferreira, meu pai, aqui, o livro do Ferreira, meu pai, o histórico belíssimo desse camelô que criou 12 filhos, eu sou o 7º, o Senhor seja glorificado, o Senhor abençoe você que vai me ouvir, que vai comprar o meu livro, o Senhor abençoe essa nação que precisa de Jesus Cristo vivo, que na cruz do Calvário deu a vida pelo Brasil e pelo mundo.
Amém? Que o Pai Celeste abençoe meus queridos ouvintes, as mamães e papais do Brasil inteiro. Um beijo no coração do pastor Berivaldo. Salve Deus, minha pátria, minha